Olá, meninos. Olá, mais uma vez, meninos e meninas do sétimo ano da Escola Alternativa. Vamos dar seguimento ao nosso trabalho das videoaulas, agora com a nossa segunda aula com a temática do nosso programa sobre o Renascimento. O Renascimento, meninas, foi um movimento artístico, literário, científico que começa no século ele está dentro do período que vai do século XIV ao século XVI. Como explicando melhor ainda essa cronologia, deixa eu tratar desde já uma coisa que não vai estar lá pelo meio, então eu prefiro tratar desde já aqui para vocês. E como eu estou dizendo, dentro do período, o Renascimento ele ocorre dentro dessa cronologia aí que eu venho apresentando para vocês, que eu estou iniciando e apresentando para vocês. Assim, ele começa no século XIV. Esse século XIV, como eu já ensinei para vocês, é o século ali que ocorre entre 1301 e vai até 1400, como eu já ensinei para vocês, e dentro da forma como nós conferimos o tempo, certo? Esse período do 300 e logo depois 1400 e depois 1500, na história, com relação ao Renascimento, nós usamos para se referir a estes períodos, com a língua latina a gente chama do período do Trecento, o Quattrocento e o Quinhecento. São períodos que o Renascimento ele vai demonstrando formas diferentes. O Renascimento que ocorre no século XIV vai sim, tudo bem ser o mesmo Renascimento, mas com algumas modificações do século XIV, no século XV e no século XVI, até porque é todo um processo de transformação e nós temos aí o quê? 3 séculos de renascimento, 3 séculos de modificações, ok? Mas o que seria esse renascimento, Elton? O que aconteceu nesses 3 séculos que tu acabaste de falar, que é o Trecento, Quattrocento e o Quinhecento? Ele é um movimento, como eu falei, como eu iniciei, científico, artístico e literário. E ele tem na principal proposta retomar os valores da antiguidade clássica, mais precisamente da antiguidade clássica de Grécia e Roma, ou seja, do grego e do romano, ok? Então eles vão retomar, vão fazer só como o nome já está dizendo, vão fazer renascer valores de Grécia e de Roma. Mas como assim fazer renascer? E vão fazer renascer porque os renascentistas eles tinham uma dura crítica ao período medieval, o período que nós estudamos, que inclusive na nossa última aula eu estudei o período que marca o processo de transição da Idade Média para o período da história moderna. E é o mesmo período que, cronologicamente tratando, que nós vamos tratar aqui. Só que com um olhar sobre a arte, as modificações científicas e a literatura. E das pessoas que promoveram todo este movimento artístico, filosófico também dentro da Europa, certo? Então, mas o que eles vêm retomar? Como eu estava dizendo, os renascentistas eles têm muitas duras críticas ao período medieval. Para os renascentistas, o período medieval foi um período de atraso para a humanidade. Foi um período de retrocesso em que, na Idade Média, as pessoas, o ser humano, vou dar um destaque para essa parte agora, o ser humano, preso à filosofia cristã, católica, não produziu no universo da ciência, das artes e de outros pressupostos humanos. Ou seja, foi um período da Idade das Trevas, certo? Então, eles teciam grandes críticas àquele período. Então, eles vão retomar um período, eles vão fazer renascer um período que eles achavam belo,
sublime, cientificamente, humanamente, artisticamente e filosoficamente. Um período em que tanto a sociedade grega quanto a sociedade romana, naquele momento, eles tinham muito mais a contribuir para a humanidade do que foi o período do medievo, ou seja, a Idade Média. O Renascimento, assim como eu tratei na nossa última aula em relação à transição do período da Idade Média para a história moderna, com todo aquele processo das rotas comerciais e a Itália, gente, o Renascimento ele vai surgir justamente na Itália. Cidades como Roma, Florença e Veneza vão ser, principalmente Veneza, ou desculpa, Florença, essas três cidades vão ser consideradas o berço do Renascimento. Na Itália é onde surge o Renascimento. E dali, da Itália, vai se espalhar, vai se diluir, digamos assim, o Renascimento, o ideal, a filosofia, as práticas renascentistas vão escoar por toda a Europa. E muitas pessoas, muitos artistas, muitos estudiosos do período, eles vão sair de outros lugares da Europa e adentrar a Itália para verificar todo aquele movimento que estava ocorrendo na Itália e dali levar para outros lugares, como vai chegar em Portugal. E em Portugal a gente vai ver um grande renascentista, só que pela perspectiva da literatura, que é Luís Vaz de Camões, que vai construir a sua grande obra, a sua obra-prima, Os Lusíadas, certo? Na Inglaterra, o grande ícone do Renascimento vai ser no teatro William Shakespeare. Na Espanha, Dom Miguel de Cervantes e na Holanda, Erasmo de Roterdã. Então, para vocês verem com estes artistas, com estes lugares, como a Itália propaga para vários lugares dali da Europa o processo, a filosofia renascentista. Tudo bem? Dando seguimento na nossa aula, a gente vai verificar o renascimento científico. Esse renascimento é um momento que os seres humanos daquele período, do século XIV, século XV, século XVI, eles vão abdicar muito, não estou dizendo que vai ser totalmente, mas eles vão abdicar muito de pressupostos religiosos. Algumas coisas eles vão tirar do universo da religião. Não estou dizendo que a religião, o catolicismo, o cristianismo vai acabar, mas o ser humano ele vai se desprender um pouco da religião e, por exemplo, para explicar a natureza, eles vão explicar a natureza pela perspectiva da ciência e não mais dos ditos das passagens bíblicas. Vai ocorrer mais ou menos da seguinte forma: muitas coisas, muitos feitos, acontecimentos naturais. Na cabeça de muitas pessoas ainda daquele tempo, pessoas que não tinham leitura, das pessoas que não eram os renascentistas, os cientistas, se perguntassem para o renascentista por que chove, por exemplo, por que chove? E o renascentista, com base na ciência, com base no experimento, com base no empirismo, que são todos nichos, não é lixo, são nichos, são trabalhos da ciência, eles iam dar toda uma explicação científica. Ocorre a chuva porque a temperatura se eleva e o processo que vai fazer a água entrar no seu estado gasoso vai para o céu e lá quando as nuvens passam a se concentrar, a ficar as chuvas negras, por exemplo, ocorre lá o processo de liquidificação e aquele líquido passa a virar gotículas e começam a cair sobre a terra, assim formando a chuva. Então vocês veem aí nessa pequena passagem, nesse pequeno exemplo que eu estou dando, que tem toda uma cientificidade. O renascentista, o ser humano naquele momento, eles vão dar o quê? Uma atenção para quê? Para a ciência.
As coisas vão começar a ser explicadas pelo viés, pela perspectiva, pelo olhar da ciência. Se você perguntasse, não para um cientista, mas para uma pessoa que não tivesse o conhecimento científico, mas que ainda estivesse preso ao universo religioso, e eu não estou dizendo na nossa abordagem que religião é melhor ou pior que a ciência, ou que a ciência é melhor ou pior que a religião. Não, eu só estou dizendo, só estou dando o olhar de cada um dessas práticas humanas, certo? Então, se você fosse perguntar para um religioso da época, para alguém que não fosse cientista, que estivesse preso às passagens bíblicas, você perguntasse por que chove? A resposta ia ser simplesmente porque Deus quer. Não tinha explicação. A explicação era simplesmente religiosa e pronto, acabou. Então, de onde vem esse olhar religioso? Da Idade Média. Já o renascentista, ele que tecia críticas, inclusive alguns renascentistas praticavam grandes críticas à Igreja Católica, eles vão abdicar disso e vão passar a olhar pela ciência. E quem é o cientista aí? É o ser humano. E é nesse momento que aí dentro do renascimento científico surge o humanismo. É o ser humano, como a gente pode ver aí no slide, o ser humano no humanismo é agora ele que é o centro do universo. E o ser humano, ele que raciocina, ele que tem a razão, as coisas agora vão passar a ser explicadas, como eu acabei de fazer essa abordagem aí, da diferença da explicação científica e da explicação religiosa, vai ser explicado através da racionalidade. Aí surge o movimento científico também, o movimento humanístico e o racionalismo, porque as coisas agora vão ser explicadas pelo quê? Pela razão. A razão com base na ciência e todas as práticas científicas de pesquisa, do empirismo e com uma grande ferramenta que eles vão valorizar e que já era praticado na Grécia e em Roma. Vamos ter sempre em mente que tanto nas artes quanto na ciência, o renascentista ele vai fazer renascer as práticas da Grécia e de Grécia e Roma. E qual é essa ferramenta valiosíssima para explicar elementos, práticas da natureza através da razão? A matemática. A matemática vai ser utilizada para quê? Para confirmar alguns experimentos. Não estou dizendo que serão todos, mas alguns. Principalmente na física, na química, que vem surgindo ali também. E já fora da matemática vai ter um grande valor também, vai surgir com uma certa força ali também a história e outras ciências humanas, certo? Então, quem é que passar a ser o centro das coisas aí? O ser humano, dentro do movimento do antropocentrismo. Antropocentrismo significa o homem no centro do universo. E diferente toda aquela coletividade que existia dentro do universo religioso, agora o ser humano, com os seus trabalhos científicos, ele vai ser o destaque, o cientista vai ser o destaque, fazendo surgir aí o quê? Não mais o coletivismo, mas o individualismo, certo? Então, tudo isso aí é o quê? É a abdicação do ser humano, trazendo as perspectivas, as práticas de Roma e da Grécia, implicando, colocando, juntando com a ciência e fazendo valer ali toda uma transformação científica, toda várias criações científicas, um processo evolutivo científico que vai ocorrer ali. É nesse momento também vale ressaltar que surge um movimento, eu não coloquei aqui no slide, eu peço desculpa para vocês, mas vai surgir aí com o humanismo, o racionalismo, o antropocentrismo, todo o estudo de um grande cientista chamado Galileu Galilei, segundo alguns estudiosos, dizem que ele que inventou, por exemplo, a luneta. E ele, apontando a sua luneta, ele começou a observar e estudar o espaço. E ele vai quebrar a ideia que a Igreja Católica, que o cristianismo dizia, pregava, implicava na mente dos europeus do momento que o Sol, que a Terra era o centro do universo e que
Sendo a Terra uma obra de Deus, uma obra divina, ela estava no centro e todos os outros astros, como o Sol, a Lua e até mesmo outras estrelas, eram elas que giravam em torno daquela obra divina, daquela obra de Deus. Era a Terra no centro do universo. Esse movimento era chamado de geocentrismo. E aí, o Galileu Galilei, ao observar o universo, ele vai derrubar essa tese e vai criar o heliocentrismo. Hélio significa o Sol, que é o Sol que está no centro, que o Sol é o centro do, como é que eu posso dizer? Não sei bem se o termo é da galáxia aqui, eu não tenho um domínio real em relação a essa questão, essas questões de universo e tudo mais. Mas é o Sol que é a estrela principal e que os outros astros, a Terra e os outros planetas, é que giram em torno do Sol e não o contrário, como pregava a igreja. Ou seja, definindo, cai o geocentrismo e passa a valer até hoje o heliocentrismo, certo? Tudo isso aí com quê? Com bases científicas do Renascimento. Já adentrando aí um pouco o universo artístico, nós temos aí uma obra desenhada a lápis em tela de um dos homens, considerado um dos homens mais inteligentes e artistas do Renascimento, o Leonardo da Vinci. Essa obra dele aí é o chamado Homem Vitruviano. Vitrúvio foi um romano, um arquiteto de Roma, de séculos e séculos antes do Renascimento. E o Vitrúvio, ele já tentara desenhar fazer um desenho da perfeição do ser humano. Ele deixou alguns esboços que o Leonardo da Vinci se debruçou, estudou e fez algumas verificações de o que era o objetivo de Vitrúvio. Leonardo da Vinci, debruçando-se sobre estes estudos, ele vai descobrir toda a ideia, o pensamento de Vitrúvio, e ele mesmo vai colocar em prática o que Vitrúvio já esboçara em relação ao desenho, que era mostrar a perfeição das simetrias do corpo humano. E aí tem toda uma análise em relação às medidas de perfeição do corpo humano nesse desenho, que eu vou ficar devendo para vocês. Eu não vou explicar cada detalhe, o que significa cada detalhe aí, medida do rosto com o corpo, do abdômen com a cabeça, tudo isso tem todo um significado. Os braços abertos, as pernas abertas formando um triângulo perfeito e toda a perfeição do corpo humano. Vocês estão observando que eu estou falando aqui já em perfeição. O Renascimento ele buscava a perfeição que os artistas gregos romanos já praticavam em suas obras de artes. Então, é nesse momento do Renascimento, eles vão retomar toda essa busca da perfeição, tanto na arte quanto na ciência, assim como na literatura e outras obras artísticas que surgem com o Renascimento. E o Homem Vitruviano, que é o nome dessa obra que nós podemos ver aí, retrata um pouco da busca da perfeição e a perfeição que poderia ser o quê? O corpo humano, certo? Continuando aí no renascimento artístico, nós podemos ver aqui, até dentro das obras de arte aí que eu coloquei de propósito, eu só afirmo para vocês que a primeira obra aí da direita, que é Maria segurando Jesus, ela é uma obra de arte do período medieval, certo? E eu confesso para vocês que eu desconheço a autoria da obra. Eu não tenho para vocês quem fez essa obra, tudo bem? Porém, o objetivo dela aqui foi de colocar toda a diferença de uma obra medieval, de uma obra artística medieval, para uma obra de arte renascentista. E bem ao lado dessa obra sacra,
tem o chamado Nascimento de Vênus, que é do artista chamado Botticelli. Se não me engano, é Botticelli o nome dele. Ele, ele fez essa obra no ano de... Ele fez no século XV, no ano de 1482. Levou 3 anos para fazer essa obra. Ele começou no ano de 1482 e terminou no ano de 1485, certo? Na Itália, em Florença. E foi encomendada por um rico comerciante da obra, que eu já vou dizer qual era a importância dessas pessoas que encomendavam estas obras. Então, existe uma diferença muito grande entre as obras de artes do Renascimento e do período medieval. As obras do Renascimento, elas têm elas dão uma noção de dimensão. Se você vê a obra e o Nascimento de Vênus, Vênus é a mulher bem em cima da concha. E esse quadro ele tem todo um significado. Tem todo o significado. Você observa que no quadro da Vênus, eu vou até tentar aumentar aqui, aumentando, existe o corpo, com todo respeito, eu tratando as crianças, as meninas e os meninos que estão ouvindo e vendo a aula, juntamente com seus pais, com suas mães, o artista renascentista, ele explora o corpo humano. Ele está colocando aí o ser humano, é aquela questão ainda do humanismo que eu tratei lá, ele está colocando em evidência aqui. E aí a gente observa nessa obra de arte renascentista de Botticelli que o ser humano ele está em evidência e existe toda uma dimensão imensa aí. Ele transforma esse quadro em algo mesmo tridimensional. Porque o que caracteriza isso? O fundo. Você vê que existe toda uma luz. E se você observar também, existem movimentos na obra de arte. Porque o cabelo da mulher que está ao lado da Vênus, sem ser os anjos, ela tem, são o cabelo dela dá a intenção de que o vento está batendo e que há movimento. E esse movimento ele está em consonância com o sopro do anjo que está ao lado da Vênus e que é o sopro da vida, o sopro do nascimento da Vênus. E vocês podem verificar que existe toda uma questão da beleza, o ser humano no centro, o corpo humano sendo exposto, ao contrário da obra de arte sacra medieval, que eles davam atenção para o sagrado, para o religioso, e não tem valorização do corpo. Eu não estou dizendo nessa abordagem que a obra de arte medieval era pior ou melhor que a renascentista. Não, eu estou demonstrando apenas a característica da obra medieval, que tinha todo um objetivo sacro, religioso e que colocava sempre quem no universo? A divindade, Deus. Tanto que, onde é que tem Deus aí nessa obra de arte? Claro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas tem o Criador do céu e da terra. E onde é que está isso aí? Mas eu não estou vendo, Elton, não tem nenhum Deus aí. Está sim, na aruela, no círculo que tem em volta da cabeça tanto de Maria quanto de Jesus. Isso aí significa, para o medievo, para o artista, que é o quê? A presença de Deus, o Criador, na obra, certo? Já a obra de arte renascentista, ela vai valorizar mesmo o corpo. E aí você vê a região abdominal da Vênus, tem toda uma beleza, uma barriguinha bem feitinha ali, com a simetria muscular do abdômen. Então, tem todo esse cuidado. O artista ele tem todo esse cuidado. O Botticelli, quando ele vai fazer essa obra de arte, ele era um grande artista da época. E quem encomendou já sabia, já conhecia o trabalho do artista. E vai colocar isso aí. Ele vai ter todo esse cuidado de quê? De valorizar o corpo humano. Mas, Elton, onde é que tem aí a retomada nesse quadro do grego, do romano? Ora,
se vocês verem aí, o que é que tem aí? Tem uma figura mitológica, que é do anjo. Esse anjo, esse aí, se eu não me engano, é o deus do vento, ou um deus que vai fazer o renascimento, o deus que vai fazer, que é responsável pela vida na mitologia grega e também na mitologia romana, certo? Então você vê aí essa concha aí, Elton. Que significado tem essa concha? Essa concha significa a fertilidade. A fertilidade, ela significa também a genitália. A genitália, com todo respeito, tratando, mensurando isso, a genitália feminina, que é de onde vem a vida, de onde se nasce, de onde tem a luz. E aí você vê Vênus, ela sai dessa concha, que é o quê? Que é a porta de entrada para a vida, que aí que é a representação do quê? Da genitália feminina. Então tem todo um objetivo, tem cada ponto desse aí, eu não vou explicar também cada ponto desse aqui para a gente não se demorar. E bem ao lado dessa obra de arte tem a obra de arte de Michelangelo. Se eu não me engano, foi Michelangelo que fez essa obra de arte e ela está em um museu em Florença. Esse aí é o Davi. O Davi, ele também tem toda uma perfeição. Essa estátua, ela mede 5 metros de altura. É uma das obras de arte mais significativas do Renascimento. O Davi é aquele mesmo Davi da história bíblica, do Davi e Golias. E ele foi inspirado em uma obra de arte também romana. E o Davi, se não vai dar para aumentar mais aqui, para a gente tentar observar mais detalhes, mas o corpo do Davi tem toda a perfeição dos músculos, não é aquele homem bombadão, musculoso, aquele que tomou um monte de anabolizante para ficar com seus músculos, que chega até a ser mesmo ridículo. Mas enfim, cada um faz o que quiser do seu corpo, não é? Então, aqui o corpo do Davi tem toda uma perfeição. O abdômen dele, assim como o da Vênus lá de Botticelli, também tem toda uma simetria perfeita, que era a perfeição que o renascentista trazia. Ele carrega lá no seu ombro aquele instrumento que eu não sei bem o nome, ele é o instrumento que ele colocou a pedra para acertar a cabeça do Golias. E ele tem, não dá para a gente observar daqui, eu não coloquei uma imagem da expressão do rosto de Davi, mas assim como dos braços que tem as veias, tanto que tufada, por quê? Por causa da circulação sanguínea, que nesse momento está bem maior, porque o Davi ele está num momento de tensão, ele está tenso, se concentrando para ir para uma luta e pensando como destruir o inimigo, que no caso era Golias. E na obra de arte, o artista, no caso, o, o artista que eu acabei de citar o nome dele, tá me faltando o nome dele nesse exato momento, ele tem toda essa preocupação de mostrar estes detalhes nessa grande obra dele do Renascimento. Então, ele desenha, ele esculpe a expressão de preocupação, de tensão, de nervosismo, de concentração do Davi e todo o reflexo em seu corpo, mas sempre se preocupando com o quê? Com a beleza do corpo humano, que é uma das características do quê? Do Renascimento, certo? Essa obra, só para concluir, essa obra foi toda esculpida em mármore e ela levou um bom tempo também para ser trabalhada, para ser concluída, ok? Então, isso aí é para vocês verificarem na arte toda a diferença e todo o primor, a preocupação dos artistas renascentistas em demonstrar também, quando o seu trabalho fica concluído, fica demonstrado toda uma diferença imensa em relação às obras de arte medieval. E tem mecenato. Que é o mecenato, Elton? O mecenato, gente, era um grupo de pessoas que eram chamados de mecenas. Os mecenas eram as pessoas que incentivavam as criações renascentistas. Eram as pessoas que compravam, eram as pessoas que encomendavam as obras de artes. E quem eram estes mecenatos? Eram homens ricos, os burgueses,
ou até mesmo alguns nobres da época. Uma instituição que, por mais que recebesse a crítica dos renascentistas, mas uma instituição que praticou muito o mercenato foi justamente a Igreja Católica, que inclusive, tanto que comprova isso, é que a capela da Igreja Sistina, ela é toda desenhada, ela é toda ornamentada com obras de um grande renascentista, certo? Como a obra que tem lá no início do nosso trabalho, da nossa abordagem aqui, vou tentar voltar lá, essa obra de arte aí, O Toque de Adão. Essa obra é da Capela Sistina, que foi feita por Michelangelo e foi encomendada pelo Papa da época, e essa obra do Michelangelo, encomendada por este Papa, está até hoje no teto da Capela Sistina, certo? Continuando, então o mercenato, eles incentivaram muito as práticas, as obras do Renascimento. A prensa deu um grande incentivo para a imprensa. A prensa teve uma grande importância no Renascimento por ela ajudar também a propagar as obras de artes renascentista, certo? O Renascimento, ele é também o renascer, a retomada daquele ponto que, inclusive, na nossa primeira aula eu pedi para vocês darem um destaque, darem uma atenção, porque eu ia abordar agora na aula de renascimento. O que é que renasce espacialmente no Renascimento? As cidades. Lembro que eu dei um destaque imenso para o fato de que no período medieval a essência da vida econômica e social ocorria onde? No campo, na região, com a agricultura. Agora, com a retomada das rotas, com o surgimento das rotas comerciais, a vida na Europa vai começar a surgir, vai fazer surgir de novo o que? A vida urbana, fazendo surgir tudo aquilo ali que nós vimos lá na aula passada, as corporações de ofícios, que eu expliquei tudinho para vocês, o que eram as corporações de ofício, os burgos, que vai fazer surgir a burguesia, e grandes inventos do período renascentista, que vai ocorrer inclusive no campo, que é o arado, que pode ser até demonstrado aqui nessa imagem, nessa obra de arte também. Certo, gente? Então, tenham em mente que o renascimento, a coisa principal que vocês precisam entender, que o renascimento é o renascer, é a retomada da cultura greco-romana e que vai incidir principalmente nas obras de arte, como de Michelangelo, de Rafael, de Donatello, todas aquelas personagens lá do Tartaruga Ninja que vocês já viram, todos aqueles 4 homens lá, aqueles 4 personagens que têm nomes de artistas renascentistas, me referindo aí do desenho da Tartaruga Ninja, né? Então, o Renascimento vai se expressar com estes grandes artistas, vai se expressar no teatro, como eu falei, com William Shakespeare, da Inglaterra, na literatura, com Nicolau Maquiavel, e até esquecer, Nicolau Maquiavel é considerado o pai da ciência política. Ele que escreveu uma das suas maiores obras, que nós vamos tratar de forma aprofundada lá quando nós formos estudar o absolutismo, que é o poder absoluto dos reis na história moderna da Europa, certo? Então nós temos aí Maquiavel, que ele vai deixar uma grande obra política, que é chamada O Príncipe, certo? Então temos aí na literatura ao Maquiavel, Luís Vaz de Camões, como eu expliquei para vocês, com a sua obra Os Lusíadas. O Renascimento vai ser todo aquele renascimento e toda aquela profundidade científica que eu falei para vocês, colocando sempre o homem, dando evidência para o homem e para a razão. Então, todas essas perspectivas caracterizam o quê? O renascimento, que é um dos grandes movimentos
técnicos, artísticos, científicos da Europa do período moderno. Então, com toda essa abordagem, eu dou por fim, eu encerro aqui a nossa abordagem, a nossa aula de Renascimento, certo? Eu vou colocar para o grupo da escola os exercícios e dizer para vocês as páginas dos exercícios que vocês vão fazer e vão mandar para mim para eu corrigir. Tudo bem? Valeu, gente. Até a próxima aula.